Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar um pouco sobre como esse mundo que a gente está vivendo, está cada vez mais diferente, está cada vez mais novo, numa velocidade muito louca, né? Então, assim, isso me fez refletir um pouco na minha própria vida. Eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho do que eu vivi dessas tecnologias exponenciais, do que eu enxergo. E já me apresentando aqui, eu sou Rafael Lacerda, né? O que me levou a chegar até aqui foi simplesmente a curiosidade e a inquietude, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito inquieta, eu faço mil coisas ao mesmo tempo, totalmente convergente com esse mundo que a gente está vivendo hoje. Mas chegou um momento que eu falei, eu preciso entender o que está acontecendo nesse mundo e eu preciso saber filtrar o que é importante e o que não é importante. E essa inquietude me levou a ser um empreendedor, que é uma natureza nata do empreendedor ser inquieto, né? E a minha paixão pela educação sempre também me moveu por buscar novos conhecimentos, tá? Então, a minha paixão principal é tecnologia, educação, inovação e tudo isso canalizado na educação à distância. Eu já estou há 20 anos já fiz projeto para público, privado, organização de centros educativos, enfim. E, além da formação acadêmica, há uns 3 anos, eu comecei essa inquietude, começou a me incomodar mais, e eu falei, eu preciso entender. Para entender, eu tenho que ir para o berço da inovação do mundo. E aí eu fiz uma imersão no Vale do Silício, tá? Eu passei 4 semanas lá, visitei várias instituições, assisti palestras, aulas. Essa foto que vocês estão vendo aí, que eu amo a inteligência artificial, é na NVIDIA. A maior empresa de processadores para a inteligência artificial hoje no mundo é a NVIDIA. Visitei universidades como a Singularity University. A gente teve aula também, conheceu a Draper University, que é uma universidade totalmente voltada para empreendedorismo, totalmente diferente, não tem diploma, o processo seletivo é super concorrido. De lá saiu o Dropbox e outras startups. A gente teve aula também em Stanford, que, assim, uma das lições que eu tirei foi que não tem como você fazer inovação, você mudar sem você buscar o conhecimento, né? Então, por que o Vale do Silício, a Baía de São Francisco, é o que é hoje? É porque lá tem o berço do conhecimento. Simplesmente saiu mais de 184 Nobels lá de Stanford, Berkeley. Então, assim, todo mundo que está lá é doutor, mestre, estuda muito, trabalha muito. Então, assim, é hard work total, né? Então, assim, tem uma foto aqui com a Michelle Messina, que hoje é a pessoa que mais entende desse mindset do Vale do Silício, tá? E visitamos outros empregos, o Udemy também, que é a startup hoje de educação mais valiosa do mundo, Netflix, enfim, Twitter. A gente passou foi um processo realmente de autoconhecimento, de muito extra conhecimento e de mudança de mindset, né? Então eu espero que eu consiga trazer para hoje aqui para vocês um pouquinho dessa mudança de mindset, que é fundamental para a gente entender as tecnologias exponenciais e como a gente fazer com as tecnologias exponenciais, né? O que fazer. Então eu separei essa fala em 3 momentos. Primeiro momento é o contexto do mundo que a gente está vivendo. O segundo momento são os impactos dessa tecnologia exponencial nas nossas vidas, né? O que está mudando na nossa vida. E como que a gente precisa estar alinhado com essas tecnologias para se manter presente no controle da situação e não deixar que elas controlem a situação para a gente, tá? Então, primeiro tópico, qual é o contexto que a gente está vivendo hoje? Só para ter uma ideia, para ilustrar aqui o cenário, eu peguei 2 fotos do banco suíço, né, do BS, mas podia ser qualquer banco. Quem aqui é daqui de Brasília? Quem mora aqui em Brasília? Nasceu aqui? Quem estava vivo e consciente em Brasília há mais ou menos uns 25 anos? 25 anos. Certamente vocês já foram na agência central do Banco do Brasil, ali para Verde, setor bancário. Há 25 anos. Minha mãe era bancária e trabalhava no caixa do Banco do Brasil. Eu saía da escola e ia para lá. Almoçar com ela, ficava um tempinho lá, enrolava e tal, depois ia para outras atividades. E era exatamente isso aqui, ó.
Era um quadrado gigantesco, com milhares de pessoas, uma fila monstruosa. A pessoa passava a tarde inteira no banco para pagar uma conta. E pouco tempo depois, assim, uns 10 anos depois, minha mãe já saiu de lá, e a agência central ficou exatamente como está aqui do BS. Tudo espaçoso, e hoje o prédio está inabitado, né? O Banco do Brasil até saiu de lá. Então a agência, essa evolução tecnológica, ela faz isso. Ela tira o trabalho braçal, né? O computador, ele faz o que os braços dos homens podem fazer. Então, isso é fantástico. Por quê? Porque ela vai dar poder para a gente de fazer o que a máquina não faz, que é pensar, que é criar, né? Ir atrás da criatividade. Então, a gente precisa ir para esse outro lado, o lado intelectual, de sentimento, de criatividade. Aqui tem uma outra foto de um evento, eu acho que é numa Meca Islâmica, mas pode ser qualquer evento hoje. Se você analisar, você vai num show, num estádio. Antigamente as pessoas curtiam o show, né? Hoje em dia fica todo mundo com o celular filmando o show. Eu fui num dia desse aí, estava todo mundo com o celular igualzinho essa foto. E a pessoa não vê o show, né? Eu fico pensando assim, vem pra cá para quê? Para tirar foto, para mandar para o Instagram, para postar no grupo do WhatsApp. Então, esse é o mundo, infelizmente, assim, ou felizmente, assim, é o contexto que a gente está hoje. A gente veio dar palestra, já teve que tirar foto aqui, a gente já botou na internet, já está rodando na rede social aqui. Certamente já mandei para minha equipe já botou, já está lá. Né? Então, certamente. 8 curtidas. E já tem 8 curtidas. Inclusive de alguém daqui, né? E daqui. Então, assim, o mundo é assim. E o que fez isso se transformar? Foi que tecnologias poderosas, que antigamente só governos, corporações, empresas, gente muito rica tinha acesso, hoje está na mão de qualquer um. A gente não tem noção do poder que é um smartphone. Para vocês terem uma ideia, todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que tem um smartphone. Quem não tem, não está incluído nesse contexto, mas se quem tiver um smartphone, se voltasse 20 anos com tudo isso que tem dentro do smartphone, seriam bilionários. Bilionário. Isso é fato. Se você há 20 anos tivesse todos os CDs do mundo, você não seria um bilionário? Se você tivesse todos os filmes, os DVDs na sua casa, você não seria um bilionário? Eu lembro que quando eu fazia faculdade, foi um sufoco para comprar uma calculadora científica da HP. Foi R$1.100, eu lembro até hoje, né? Eu chorando. Eu falei, o sufoco tinha que fazer para aula de cálculo, enfim. Hoje está de graça no celular. Né? Livro, CDs, você paga uma mensalidade do Netflix, você tem acesso a todos, praticamente uma série infinita de vídeos, né? Equipamento de som, uma filmadora dessa aí, uma câmera dessa, hoje que já é caro, imagina quanto que era há 20 anos. Só a empresa de televisão que tinha. Hoje o celular grava muito melhor do que essas câmeras, né? Então, para vocês terem ideia. Então, o trabalho manual, além de não ser produtivo, ele é repetitivo, você não gera nenhum valor naquilo, ele está cada vez mais acabando e o poder está passando na mão do indivíduo, independente de onde ele esteja. Então, essa foto é para ilustrar que qualquer pessoa no mundo inteiro, com o celular na mão, ele tem poder para fazer um vídeo, para postar no YouTube, para ter um canal, para começar a gerar receita e para começar a criar inovação. Então, um exemplo dessa evolução, para ser bem mais concreto para vocês, é a evolução do armazenamento, para vocês terem uma ideia. Em 1956, uma unidade de armazenamento era esse trambolhão aí, e armazenava 5 megas. Para quem não tem ideia de tamanho de valor de mega, mal em mal é uma foto em média resolução, nem em alta é. Essa máquina, se tirar uma foto, vai ficar mais do que 5 megas. E custava $120 mil. Em 2016, um cartão de memória de 256 megas, 256, custava $150. Eu fiz a pesquisa semana passada, já temos de 512 por $130, e já temos de 1 tera, que é o dobro de 512, por $430. Certamente esse de 1 tera daqui a 2 anos vai estar os mesmos $100 e poucos. Isso é o quê? Isso é evolução exponencial. Eu vou falar mais na frente para vocês dessa evolução exponencial, que você
quando você evolui exponencialmente, rapidamente você alcança um patamar que você não imaginava. No linear, você vai de 1 para 1. Tá? Então, quais são os impactos disso na nossa vida? O principal é exatamente isso, é o pensamento sair do local e linear, que era antigamente. Então, antigamente a gente não tinha internet, não tinha essas coisas, então a gente pensava o quê? Na nossa região, na nossa praça, na nossa cidade, no nosso bairro, e a gente ia pensando de ir alcançar 1 a 1, linearmente. Hoje, com o avanço dessa tecnologia, o poder de processamento, o poder de armazenamento, o acesso mais fácil, a gente pode pensar em alcançar o mundo exponencialmente. Então, por que hoje todo mundo fala startup? Porque as startups, elas são empresas que são criadas com esse pensamento de resolver um problema, uma dor do mundo, ou de alguma massa muito gigante de gente, e com um modelo de negócio de crescimento exponencial. Tá? Então, um exemplo aqui dessa exponencialidade seria se você desse um passo de 1 metro, linearmente, em 30 passos você teria alcançado 30 metros. Se você fosse exponencial, ou seja, cada passo dobrar, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, com 30 passos você teria andado 1.773.741.824 metros, que significa 26 voltas na Terra. Para vocês entenderem o poder da exponencialidade. E as tecnologias, elas avançam exponencialmente. Por isso que o mundo está tão louco, está tão mudando, e cada vez vai ter mais, porque é exponencial, não tem como voltar. Eu não quero mais, eu quero voltar para o mundo sem internet. Não tem, gente, não existe. Eu quero voltar sem celular. Não tem. A evolução, ela é exponencial. Então, o que a gente tem que fazer? Aproveitar e curtir essa onda que só a gente está vivendo aqui agora, que vai poder ter essa chance, né? Então, aqui tem um gráfico aqui da Singularity University que define os 6 Ds do crescimento exponencial. O primeiro dele é a digitalização. Então, não adianta, sem digitalizar, você não tem exponencialidade. Você tem que digitalizar de alguma forma, algum processo, alguma coisa. Você passa por um processo de decepção, inicialmente. Exemplo, quem lembra da Kodak aqui? É um exemplo clássico, né, de empresa que acabou. Já está todo mundo recebendo no WhatsApp. Kodak é assim e tal. Mas por quê? Porque já existia na Kodak um núcleo que estudava a fotografia digital. Dentro da Kodak, uma equipe estudava isso. Só que a alta direção, ela não deu muito crédito para isso e acabou entrando na decepção, se levou à decepção e acabou falindo, né? O Facebook cresceu, hoje em dia muita gente usa, né? Mas ele está comparado com o Instagram, ele passou por uma onda aí de baixa. Aí o que o Facebook fez para não sucumbir a essa onda? Ele saiu comprando tudo. O WhatsApp é do Facebook, o Instagram é do Facebook, então acabou, o Facebook não vai morrer. Se aparece outro, ele vai lá e compra. Ele tentou comprar o Snapchat não vendeu, dançou, tinha que ter vendido. Então, hoje é assim, as grandes empresas, elas estão espertas, então estão pegando as que estão mais novas, tentando comprar, porque eles sabem que uma hora vai chegar uma queda no uso deles. O terceiro ponto do D, que é a disrupção. Então chega um momento, passada a decepção, você entra num processo contrário de autocrescimento exponencial e aí você deslancha. Então quando você tem 1, 2, 4, 8, 16, é pouco, mas 32, 64, aí você já para 128, aí já vai para 256, 512, aí você já começa a ter 1.000, 2.000, 10.000, e aí você começa a crescer exponencial. Aí você passa pela desmaterialização, ou seja, o que é material deixa de existir. CD, não tem mais CD. Livro, tem muita gente que usa o Kindle, está tudo lá. Música, vídeo, então tudo isso vai evoluindo. Você passa pela desmonetização, ou seja, você tira da conta da produção o preço. Antes é caro produzir o CD, tem a parte FII, você tira isso, você vira o Spotify. Então, abundância.
aí você democratiza. A partir do momento que você democratizou, você explodiu exponencialmente. Então, exemplos aqui. E quando você está exponencialmente, você quebra o mercado. Você cria um outro mercado. Então, iTunes, Spotify, quebraram as lojas de CDs. O Google foi para a biblioteca. Uber, vai ser bem chovendo molhado, né? Porque para ficar mais fácil o procedimento. Detonou os táxis. Skype, DDD, estava conversando com meu sogro ontem, minha cunhada está viajando para fora. Ele falou para mim, tem 80 e poucos anos, 82. E ele se considera um total analfabeto digital. Ele só liga e atende. Ele falou, eu vou ligar do WhatsApp, que é melhor, que ele não paga, ela não paga lá. Ou seja, democratizou. Né? Democratizou, tirou da conta o custo financeiro e quebrou o DDD. Hoje em dia, as operadoras vendem pacote de dados, não vendem mais minutos. Tiveram que se reinventar no modelo de negócio. Amazon, a mesma coisa, Airbnb, a mesma coisa. Então, as tecnologias hoje, elas estão fazendo o quê? Por que a pessoa fala que hoje a gente está vivendo um mundo 4.0, enfim? Porque a tecnologia de hoje, as exponenciais, elas estão fazendo pelo nosso cérebro o que as máquinas a vapor fizeram pelos nossos braços na Revolução Industrial. Eu vou falar um pouco mais dessas tecnologias, mais especificamente da inteligência artificial, que para mim é o grande tchan da parada, né? Que são o quê? Quais são as tecnologias exponenciais que a gente pode citar? Inteligência artificial, mais precisamente deep learning, realidade estendida, realidade aumentada, virtual. Hoje a gente pega a realidade, não sei se vocês tiveram experiência de ver realidade aumentada com celular, né? Os chineses já desenvolveram tecnologia para você não precisar nem de celular. Vai aparecer aqui na nossa frente. Nossos olhos. Já fizeram um teste em estádio de futebol, você já deve ter rodado aí um vídeo mostrando um dragão entrando, voando no estádio de futebol. Então, a tecnologia está avançando exponencialmente, gente. Então, não adianta. Blockchain para quem não conhece, é uma tecnologia, um processo de controle descentralizado. Então, exemplo, todo mundo aqui, se eu tiver dinheiro, é como se fosse um cofre transparente. Eu tenho 5 moedas de R$1 dentro desse cofre. Todo mundo aqui sabe que o Rafael tem 5 moedas dentro desse cofre. Ninguém pode pegar, mas todo mundo sabe. Então, isso é o blockchain. É você descentralizar qualquer tipo de controle. Então, cartório, não existe. Não vai existir cartório. Se eu vendi um carro para a Ruth, todo mundo vai saber que eu vendi um carro. Para que eu preciso do cartório? Se está registrado na cadeia. Né? Isso é a criptomoeda hoje. Né? Então, criptomoeda é o quê? Bitcoin. É você ter uma moeda que todo mundo sabe que você tem. Então, você não precisa de um banco central controlando moeda. Não precisa de um banco para saber qual é o seu saldo. Então, é isso que o blockchain vai fazer, e ele pode fazer em várias áreas. Um exemplo na área de educação é você ter um diploma. Se a faculdade falou que te deu um diploma, todo mundo sabe que você tem aquele diploma, por que você precisa mandar para o MEC, para carimbar, para dizer que você tem um diploma? O blockchain poderia controlar isso. E o blockchain é tão disruptivo que ele entra até na disrupção do que é disruptivo. O Uber é o quê? Um centralizador de corrida, não precisa de Uber. Se eu tiver uma cadeia de blockchain, o Fábio é o motorista, eu sou passageiro, eu peguei a carona com ele, está na cadeia que eu peguei com ele. Está na cadeia que ele é o motorista. Todo mundo sabe que eu peguei a hora que eu peguei. Então, só que para isso acontecer, o processamento tem que ser descentralizado. Então, esse processamento é pesado para computacionalmente falando. Então, só é possível de hoje para frente, por quê? Porque o poder de computação está aumentando exponencialmente. Então, a NVIDIA hoje tem processadores só para rodar blockchain, para vocês terem ideia. E são computadores de milhões de dólares. E cada vez mais esses computadores de milhões de dólares vão ficar mais baratos, a capacidade de processamento vai ser maior e mais possibilidades a gente vai ter de uso do blockchain. Então o pessoal lá fala que a revolução, essa revolução tecnológica agora, ela não vai ser de software, não vai ser de nada disso, vai ser de hardware, de infraestrutura. É isso que vai fazer as novas tecnologias exponenciais serem usadas. Aí tem mobilidade autônoma, com carros autônomos, IoTs, relógios inteligentes, TVs inteligentes, enfim.
e a computação em nuvem, como do Google Docs, e tudo isso precisa de processamento, né? Então, a base da revolução é o poder computacional que está sendo evoluído. Um exemplo aqui de um uso dessas tecnologias exponenciais para a nossa vida, né? Então, assim, eu reservei aqui agora 2 casos de comida, né? Health Food. Beleza. Essa aqui é a Yan, né? Yan está sem som, não tem problema. O que eles fizeram? É uma startup, Just Food, que pensa em resolver problemas da fome no mundo. Uma startup americana. Eles tiraram a célula desse frango e, através da célula, reproduziram em laboratório usando algoritmos de inteligência artificial para poder reproduzir essa célula e criar o nuggets. Então, eles criaram nuggets, eles criaram ovos e sem precisar matar o frango. Então, vocês estão vendo aqui eles comendo nuggets do Yan e o Yan está ali vivinho, tranquilão, numa boa, sossegado. E isso daí já está funcionando e vendendo no supermercado, tá? O outro exemplo que eu vou dar, que é um semelhante, essa é só uma foto. É o Impossible Burger. Não sei se vocês já ouviram falar do Impossible Burger. Essa foto foi eu que tirei, eu comi. Eles pegaram a proteína da carne, extraíram das plantas, reproduziram no laboratório e produziram esses hambúrgueres. O gosto é igualzinho da carne. Na época que eu comi, ele era uma carne mais bem passada. Eles já evoluíram para produzir o sanguezinho da carne para fazer mal passado. E recentemente o Burger King fez um acordo com eles e vai reproduzir no mundo inteiro, o Impossible Burger no cardápio. Isso sem matar um boi. Pra vocês terem uma ideia de como é você pensar globalmente, exponencialmente. Tá? E por que essas inovações não param, né? Porque hoje em dia esse poder, como eu falei anteriormente, ele não está só na mão de empresas, de gente muito rica, de governo, está na mão de qualquer um. Qualquer um. É óbvio que você chegar no nível de fazer um Yan, não é pra gente, né? A gente tem que estar lá. Só que mesmo assim o preço é muito mais barato do que era antigamente. A gente pode inovar com um vídeo. Hoje em dia você fazer uma edição de vídeo, imagina. No celular você tem um software aqui, eu gravo meus vídeos aí no YouTube, com um software que você tem um teleprompter no próprio vídeo, você paga, sei lá, R$20 por mês, tem um teleprompter, você já grava, já pode editar, já pode pôr marca d'água, sem precisar saber de edição de vídeo. Basicão, foto, já tem filtro, tem um monte de coisa, retrato. Isso daí você tinha que estudar muito para poder saber, né? Então, com isso, a gente vai dando poder para as pessoas para que elas inovem usando a criatividade delas que as máquinas não têm. E o que é esse motor de inovação que instiga, né? Assim, basicamente, o que você precisa para ser inovador? Em qualquer coisa na sua vida. Você precisa de ser inquieto e rebelde. Você precisa de conhecimento. Essa história de rebeldia sem conhecimento não existe. O Vale do Silício está lá para provar. A China hoje é uma das potências de inteligência artificial, realidade aumentada, tecnologias exponenciais. Por quê? Porque eles mandam os chineses, o governo paga os chineses para ir nos Estados Unidos estudar, para voltar para lá com aquele conhecimento. Então não adianta. Tem que estudar, tem que ir atrás de conhecimento. Nem sempre o conhecimento que você tem, que te trouxe até aqui, vai ser o suficiente para você ir além. Então essa é a grande sacada, você tem que ir sempre atrás de novos conhecimentos. E dinheiro. Num nível de exponencialidade, você precisa de capital de investimento de risco para você criar coisas inovadoras. Então, essas startups que eu citei anteriormente, tem muita gente botando dinheiro a rodo lá por trás. Então, voltando, fazendo um ponto mais focal aqui no poder da inteligência artificial, que para mim é a principal tecnologia exponencial hoje. Pode passar. Na verdade, o pessoal fala de inteligência artificial, mas eles estão falando de deep learning, né? Que é uma
o micro da inteligência artificial. Por que hoje a inteligência artificial está tão falada, está tão em moda, está todo mundo querendo fazer inteligência artificial, outdoor, você vê inteligência artificial de contabilidade, enfim. Por quê? Porque antigamente a inteligência artificial ficava no campo teórico. Em meados de 1980 até 2010, quem dava padrões para os algoritmos de inteligência artificial eram os humanos. Então o ser humano tinha que fazer o quê? Eu tinha que criar padrões, eu jogo no algoritmo de inteligência artificial e ela processa. Então eu precisaria de quê? De humanos fazendo as coisas lá, os padrões. O Deep Learning, a grosso modo, ele é o quê? É a máquina criando padrões. Esse é o grande pulo do gato a partir de 2010. Dos anos 2010, principalmente 2014, 2013, 2015. Por quê? Porque a máquina começa a aprender e criar os padrões dela. E aí ela substitui o homem nesse momento de criar padrões. Então, um exemplo clássico. Se eu tenho eu quero reconhecer, quero criar um algoritmo que reconheça se uma determinada foto é de um ser humano ou de um gato. Eu vou treinando o algoritmo, mostrando várias fotos. Ó, eu tenho essa foto aqui. Essa aqui é de homem, é de homem, é de homem, é de homem, é de homem. Essa aqui é gato, 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 homem, 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 gato, gato, gato. Eu vou dando e ele vai aprendendo. Opa, aí eu mando uma parecida. Ele vai na probabilidade e fala, não, é homem, é homem, é homem, é homem, é homem. Aí se eu mandar uma foto de uma mulher de cabelo curto, ele vai falar que é homem. Aí eu, opa, isso aqui é uma mulher. Falo para ele. Aí eu coloco outro. Aí ele já aprendeu que tem mulher que tem cabelo curto. E com isso ele vai evoluindo, chegar um momento de acuracidade que ele consegue identificar o que é homem e o que é mulher. Então, para vocês terem uma ideia desse poder, lá na China tem toda a malha de metrô, ela é controlada por inteligência artificial. Então, se a inteligência artificial identifica que tem um fluxo muito grande indo do sul para o norte, ele muda o trajeto dos trens. Aí vai volta mais trem para ir para lá do que para cá. Tudo você precisa de um ser humano, porque isso é muito tranquilo para o algoritmo. Então, qual que é o nosso poder? O nosso poder não é construir um algoritmo, porque para construir um algoritmo de inteligência artificial é uma coisa muito específica. Vai chegar um ponto que já vai ter um monte de algoritmo pronto e a gente só vai usar. A gente vai ter que usar. E o que é usar um algoritmo de inteligência artificial? É você treinar aquela máquina, aquele algoritmo, para o seu objetivo, que é específico seu. Então você não vai querer, eu quero fazer um algoritmo de inteligência artificial para treinar, sei lá, determinada coisa que dá Fiocruz. Você não vai conseguir, porque não vai ter lá fora. É uma coisa customizada. Você vai pegar um algoritmo que existe, um tutor, por exemplo, um tutor inteligente, para dar resposta para os alunos. Você vai pegar seu conteúdo, vai treinar esse tutor para entender aquele conteúdo, e ele vai começar a dar respostas a dúvidas de alunos mais recorrentes. E ele vai aprendendo. É o que a Bia do Bradesco está propagando. Bia, ajude a Bia. Ajude a Bia. O que é ajude a Bia? Ele vai treinar com as suas dúvidas, as suas questões, ela vai aprendendo e vai te dando resposta. Tá? Então, exemplos de uso do... Although you are watching English, tem até som isso aqui. Isso daí é um telejornal na televisão chinesa. Esse âncora aí, gente, é tudo feito por inteligência artificial. A voz dele, você joga o texto que ele fala, a modelagem 3D dele foi feita por inteligência artificial e jogou na televisão. Então, isso aí é para a gente ter uma ideia do que pode acontecer com tarefas que são, teoricamente, repetitivas, né? Panama's president, along with ministers, is attending the expo, joined by a delegation of union representatives from 20 companies from Panama. Então, assim, isso daí tem sites hoje que... Tá acabando o tempo. Tem sites hoje de inteligência artificial que eu já experimentei, para vocês terem uma ideia. Ele te dá assim, várias frases em inglês. Aí você vai ler na frase em inglês. Lê uma frase em inglês e grava no microfone. Ele fala, próximo. Quanto mais frases em inglês você lê, ele vai capturando aquilo. Depois você joga um texto e ele faz a locução desse texto com a sua voz. Então a gente pode pegar
a voz do professor João, eu mandei ele gravar. E aí eu tenho um podcast dele, sem precisar dele. Olha que coisa legal. Ele vai ficar vivo para sempre. Vai ficar vivo para sempre. Né? A gente só precisa pegar o direito autoral, mas tudo bem. Depois a gente pega. Então isso aí para vídeo também. Você pode botar o rosto de alguém e botar a fala de outro. Então tudo isso pode acontecer. Tem algoritmo de inteligência artificial que você bota uma frase e ele escreve o texto para você. A partir dessa frase. Você não consegue identificar o que é de um humano e o que é de um robô. Então a gente tem que trabalhar isso e entender isso. Isso aqui é uma outra startup, a Nuro, que é de veículo autônomo de entrega com inteligência artificial. Você compra pelo aplicativo, chega um carrinho na sua casa, você abre, sem motorista, sem ninguém. Você tira, assim, tem inúmeros outros exemplos, tá? Esse aqui é um exemplo da área da saúde, que eu achei bem bacana, que é a Butterfly. É um equipamento de ultrassom que usou inteligência artificial para poder reconhecer a imagem do ultrassom, né? E você olha no smartphone e já está vendendo $400 na Amazon. A área médica dos Estados Unidos está usando, está todo mundo usando. Aí como é que a gente consegue ficar alinhado a essas tecnologias exponenciais? Eu gosto muito de falar dessa frase aqui do Alvin Toffler, que foi um grande futurista americano, né, na área de tecnologia, que fala o quê? Que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles incapazes de aprender, desaprender e aprender de novo. Então a gente está na fase de desaprender. O conhecimento que te trouxe até aqui não vai ser o suficiente para te levar lá na frente. Então a gente tem que aprender a desaprender e aprender de novo. Não tem jeito. Um gráfico aqui que eu trouxe, eu participei da EduTech Conference em fevereiro agora, que é um evento de startup, de educação, voltado para educação, inovação e tal. Eles botaram um painel lá que eu achei bem legal, que a pessoa chegava e ia colocando uma bolinha de papel. O que você acha? Quais as tecnologias serão mais impactos no futuro? Óbvio que não tem nenhuma metodologia nisso, que é cheio de viés, mas eu acho que é interessante trazer, porque as startups trabalham com teste, né? Qualquer teste, qualquer coisa que a gente faz, a gente consegue extrair coisas boas. E vocês percebem que a inteligência artificial está bem carregada de bolinhas junto com a realidade aumentada. Então, vocês, para estar atento, o que a gente precisa? A gente precisa buscar causar impacto de verdade no mundo, procurar resolver problemas de reais. Você está com um aluno, quer fazer um curso, vai fazer um conteúdo, tenta resolver o problema do aluno. Não, olha o que tem na próxima curva, olha o que vem aí de inovação, é vídeo, então vamos fazer um vídeo. É um cara falando num podcast com inteligência artificial, vamos fazer. Então vamos olhar a próxima curva, vamos se questionar, será que isso que a gente está fazendo está certo? E como é que a gente se questiona? Perguntando para quem a gente está fazendo. Então é fazer com e não fazer para. Eu vou fazer um conteúdo, eu vou fazer para o aluno, eu vou fazer com ele. Eu vou perguntar para ele, eu vou falar o que vocês acham desse PowerPoint que eu fiz, o que vocês acham disso. E principalmente ser diverso, tá? O que é ser diverso? É você estar com várias pessoas que pensam diferentes. O Vale do Silício, para vocês terem uma ideia, Bay Area, 51% das pessoas que moram lá são imigrantes, que estão fora da zona de conforto. Então, mais da metade, um pouco mais da metade, está fora da sua zona de conforto, não está com o papaizinho, não está com a mãe, não está na sua casa. Isso vai ser diverso. Então, cada um de nós precisa o quê? Entender que esse cenário está... em que cenário você está inserido e quão rápido isso está mudando. Tá? Para finalizar, eu gosto dessa frase do Jobs, que é também chover molhado, mas é a pura verdade. Que inovação é a habilidade de ver a mudança como uma oportunidade e não como uma ameaça. Então, assim, a gente não está tendo ameaça, a gente está tendo a oportunidade do ser humano se esforçar naquilo que ele é bom, naquilo que só ele faz, criatividade, sentimento, empatia. Então a gente precisa trabalhar isso na gente. Muito obrigado, tenho meus contatos, se alguém quiser falar alguma coisa, estou à disposição, tá bom? Muito obrigado, Rafael. Eu acredito que ele nos traz aqui novos conceitos, visões e tendências que de fato vão chacoalhar aí o nosso dia a dia de agora em diante
Eu concordo plenamente que a inteligência artificial está aí para ser um grande divisor de águas. Nem sei se a gente tem condições de chamá-la de mais um momento disruptivo na nossa vida, mas aquele painel que você traz dos 6Ds é fantástico, de fato, aquilo sintetiza muito da tendência e do que a tecnologia vem a nos trazer. E aí, só em complemento do que ele traz também, na IBM você tem o Watson, que é já a plataforma cognitiva de inteligência artificial, que já está entrando fortemente no setor saúde, e que temos algumas tendências, inclusive, de formações médicas que estão com seus dias contados, principalmente os profissionais que trabalham com imagens, em que a tecnologia artificial vem aí de passar um trator, que esse trator está chegando. Enfim, então a gente começa a já viver impactos reais na nossa organização e no próprio mercado de trabalho em função do que essas tecnologias disruptivas vêm trazendo para nós. Só fazendo um parêntese aqui, já que você tocou no assunto do Watson, o Watson, ele custa dinheiro da IBM, mas se você quiser fazer uma inteligência artificial com as ferramentas do Google, você tem algoritmos de alta tecnologia, de ponta, desenvolvido em Stanford, de graça, para quem quiser qualquer ferramenta de inteligência artificial, você tem com a própria ferramenta do Google. Exato, muito bem lembrado, cara.